então vamos começar aqui mais uma aula agora nós vamos iniciar, já que nós estamos estudando as matrizes, nós vamos passar agora para a parte dos determinantes. O que é um determinante? A definição é simples, ela diz que é um número real associado a uma matriz quadrada. Então só existe determinante se a matriz for uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Vamos recordar isso? É toda matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então esse índice linhas e colunas tem que ser igual. Nesse caso aqui, essa matriz A, nós temos uma linha e uma coluna. Então a gente diz que essa é uma matriz quadrada porque quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Essa a gente chama até de matriz de primeira ordem. Nesse exemplo aqui nós temos uma matriz de segunda ordem. Por que ela é quadrada? Ela tem duas linhas e ela tem duas colunas. Então é uma matriz 2 por 2, ela é quadrada. Quantidade de linhas igual a quantidade de colunas. Beleza. Só existe determinante então para esse tipo de matriz, para a matriz quadrada, onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então o determinante ele vai ser um número real, ou seja, um número que pertence ao conjunto dos números reais, que está associado a essa matriz. A associação desse número com a matriz, ela vai acontecer de acordo com o tamanho dessa matriz, na verdade, com a ordem dela. Essa aqui é de primeira ordem. A gente observa que só tem um elemento aqui. Então, o que a gente observa? Se só tem um elemento, não dá para fazer cálculo nenhum com apenas um número. Então, o determinante nós vamos indicar pela abreviatura da palavra aqui, DET, determinante da matriz A, e aí o nome é sempre uma letra maiúscula, vai ser igual para outro elemento. Nesse caso, então, se o elemento é 2, o determinante dessa matriz vai ser 2 também. Aqui na matriz B, qual que é o determinante da matriz B? É o elemento que está dentro da matriz. Qual que é o elemento dessa matriz? Menos raiz quadrada de 5. Então, o determinante é o próprio elemento. Isso vale apenas para uma matriz quadrada de primeira ordem, onde só tem uma linha e uma coluna. Adiante, nós temos uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Aqui a situação é um pouco diferente, né? Nós sabemos que toda matriz quadrada admite duas diagonais. Vamos imaginar que isso aqui seja uma matriz A. 2 por 2, ela vai ter, obviamente, duas linhas e duas colunas. Linha 1, linha 2, deixa eu dar mais um espacinho aqui. Coluna 1 e coluna 2. Essa diagonal, ela é chamada de diagonal principal. Por que ela é classificada como principal? Por um detalhe, nela os elementos têm o número da linha e da coluna igual. Olha, A1, linha 1, coluna 1. A2, 2, linha 2, coluna 2. Então essa é a diagonal principal. A outra, se a uma é principal, obviamente a outra vai ser secundária. Isso vale também para matriz de terceira ordem, qualquer ordem. Vamos imaginar aqui outra matriz A, só que agora 3 por 3. Duas linhas, três linhas. 1, 2, 3 colunas. Vamos numerar isso aqui. Linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então aqui olha o que acontece. Na diagonal principal, 1, 2, 2, 3, 3. Na diagonal principal, o índice que representa linha e o índice que representa a quantidade de colunas é sempre igual. Então, essa é a diagonal principal. A outra diagonal é a diagonal secundária. Por que a gente precisa recordar isso aqui? Porque na matriz de segunda ordem, o determinante vai ser a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Vixe,
falou russo, inglês, chinês, não entendi nada. Bom, é o seguinte, nós vamos pegar, para trocar, ficar claro, o que é produto? Multiplicação. O que é diferença? Subtração. Então nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair do produto os elementos da diagonal secundária, ou seja, nesse caso aqui, a diagonal principal tem o quê? O 4 e o 6. Então, o determinante vai ser 4 vezes 6 menos. Quando a gente fala diferença, é sempre isso. Você vai multiplicar uma diagonal e subtrair a outra. Então, 4 vezes 6, produto dos elementos da diagonal principal, menos, aí nós vamos multiplicar a diagonal secundária. 5 vezes 3. 6 vezes 4, ou 4 vezes 6, é 24, menos 5 vezes 3, 15. E agora a gente só resolve a subtração aqui. 24 menos 15, 9. Então, o determinante dessa matriz é 9. Olha a mesma coisa aqui, ó. O determinante da matriz D. Ali eu não coloquei, mas vou colocar aqui para ficar mais bonitinho. Então, o determinante da matriz D vai ser, vou multiplicar a diagonal principal. 1 vezes 9, ou 9 vezes 1. A gente sabe que essa ordem aqui não vai alterar em nada. Menos, é sempre subtração. Menos a outra diagonal, tem que estar lá. Menos 3 vezes menos 7. Beleza. 1 vezes 9, 9. Aí aqui eu vou multiplicar, e vocês viram que eu já tive o cuidado de colocar os números negativos dentro do parênteses com o objetivo de separar os sinais. Aí nós vamos multiplicar 3 vezes 7, 21. Aí eu estou multiplicando os dois números, vou combinar os sinais. Menos com menos, mais com menos, menos. Então ficou 9 menos 21. Resolvendo essa subtração, como é que nós vamos fazer? Sinais diferentes. Mesmo não aparecendo, nós temos um 9 positivo e temos um 21 negativo. Quando os sinais são diferentes, qual que é a atitude nossa? Subtrair os valores, então nós vamos subtrair 21 menos 9 vai dar 12 e nós vamos colocar o sinal do maior. Quando a gente fala o sinal do maior, nós estamos desconsiderando somente o módulo. Quem é maior? Independente do sinal, 9 ou 21? 21, então nós colocamos o sinal do 21, menos 12. Esse é o determinante dessa matriz. Então, aqui nós aprendemos duas situações: determinante de primeira ordem, onde o determinante é o próprio elemento da matriz, porque obviamente ela só tem um elemento, e no caso da matriz de segunda ordem, é sempre isso: multiplica a diagonal principal, nós fizemos isso aqui, 1 vezes 9, e subtrai do produto da outra diagonal. Multiplicamos a outra diagonal, menos 3 vezes menos 7. Aí foi fácil. 1 vezes 9 deu 9, 3 vezes 7, 21. Combinamos os sinais. Menos com menos, mais com menos, menos. Então nós temos 9 positivo e 12 negativo. Subtraímos 21 menos 9 deu 12 e conservamos o sinal do maior, que é menos. Então, esse aí é o nossa primeira instrução sobre o cálculo dos determinantes.